Não se esqueça de dar o like. A mãe do meu marido tem Alzheimer. Ele a trouxe para morar conosco e não está procurando ativamente uma casa de repouso. Minha casa está uma bagunça e eu estou no limite. A mãe do meu marido tem Alzheimer. Ficou evidente este ano que ela não podia mais morar sozinha sem supervisão. Moramos em uma casa com 3 quartos, então meu marido queria trazê-la para um dos quartos sobressalentes. Concordo com isso apenas como uma solução temporária até encontrarmos um lugar para ela se mudar. Tivemos uma discussão muito longa sobre isso, e eu disse a ele muito seriamente que nenhum de nós está preparado para ser o enfermeiro dela em casa. Ele concordou e prometeu que seria uma estadia curta e que começaria a procurar casas imediatamente. Agora, um mês depois, meu marido não encontrou uma casa. Nem acho que ele tenha procurado tão intensamente. Sua mãe precisa de supervisão para tudo. Ela nem consegue fazer suas próprias refeições. Encontrei uma fatia de pão na pia porque ela pensou que fosse um prato e tentou lavá-lo. Ela quase comeu ração de gato enlatada pensando que era presunto enlatado. Isso me obriga a preparar as refeições para ela. Trabalho em casa, então, entre 11 horas e 16 horas, estou trabalhando no meu laptop. Não consigo me concentrar no que tenho que fazer, traduzo documentos legais, porque ela entra no meu escritório e começa a falar comigo sobre nada. Ela pensa que, porque estou em casa e no computador, não estou ocupada. A casa está uma bagunça. Quando era apenas meu marido e eu morando aqui, tudo ficava limpo e arrumado. Eu lavava o chão uma vez por semana e estava tudo bem. Agora me vejo tendo que limpar quase todos os dias porque a mãe dele derrama coisas no chão e arrasta a lama do nosso jardim. Ela está suja e deixa pratos e xícaras em cima da ilha da nossa cozinha como se dissesse, você que guarde. Ela não puxa a descarga do vaso. Deixa pedaços de comida para mofar. Ela cheira mal porque esquece de tomar banho por dias a fio, e eu me recuso veementemente a assumir essa tarefa também. Meu marido é quem diz a ela para tomar banho. Nossa vida sexual foi para zero. Ele está muito cansado e estressado, e eu estou muito irritada. Sempre há o medo de ela simplesmente entrar também, porque ela não registra nada. Estou farta disso. Minha casa parece uma prisão e meu marido é inútil. Tudo o que ele diz é, não encontrei a casa certa para mamãe ou, se a vê um pouco mais lúcida do que no dia anterior, ele arranja desculpas de que ela teve uma melhora. Ah, hoje ela fez sua própria torrada e comeu em vez de colocar na pia. Uau! Está começando a parecer que vamos ficar com ela até ela morrer. Essa situação está me transformando em uma pessoa ruim. Agora, eu ressinto a mãe dele, e tenho vergonha de dizer isso, mas começo a torcer para que ela tenha um acidente que a coloque no hospital para que finalmente saia de casa. Eu não posso mais viver assim. Sim, eu me sinto mal porque é a mãe dele e a única família que ele tem, mas essa não é a vida para a qual me comprometi. Eu preciso da minha casa de volta e da minha paz de espírito também. Quero que o balcão da cozinha fique limpo por mais do que algumas horas e o chão brilhe por mais de um dia. Quero minhas manhãs tranquilas de volta para mim. Quero tomar um banho sem me preocupar com o que ela pode estar fazendo. Como devo abordar isso com meu marido? Estou cansada de ele ficar enrolando e dizendo, vamos ver como vai esta semana, e adiando. Preciso falar com ele de uma maneira que seja ao mesmo tempo sensível e firme. Desesperada por algum conselho. Você poderia começar a fazer pesquisas sobre lugares onde ela poderia ir, e apresentar a ele os resultados e um plano. Eu sei que não é realmente sua responsabilidade, mas se isso levar sua sogra onde ela precisa estar, então vale a pena o esforço. Atualização. Oi a todos, queria postar uma atualização, já que muitas pessoas pediram uma na primeira postagem. Eu sei que passou um bom tempo, mas muitas coisas aconteceram e finalmente acalmaram o suficiente para eu encontrar tempo para postar. Boas notícias, a mãe do marido está agora em uma casa apropriada. Conseguimos encontrar um lugar a cerca de 1 hora de onde moramos que custava $7.000 por mês e tinha ótimas avaliações. Obviamente, visitamos primeiro e conversamos com a equipe, perguntamos extensivamente sobre atividades, cronogramas de limpeza, alimentação, etc. A sogra mudou-se esta semana. Tivemos muita sorte, porque devido à nossa localização não havia uma longa lista de espera e havia várias vagas apenas neste mês. Também ajudou termos uma forte recomendação do médico dela de longa data, aquele que realmente nos falou sobre este lugar para começar. Então, basicamente, depois daquela postagem, eu liguei para o Mike e disse a ele que precisávamos conversar quando ele chegasse em casa. Quando ele chegou, nos sentamos no meu escritório e eu expliquei tudo para ele. Disse a ele exatamente como me sentia em relação à situação, disse a ele que já era suficiente.
Mostrei a ele algumas impressões das informações que tinha sobre unidades de Alzheimer ao nosso redor, até mesmo artigos sobre lidar com um pai passando por isso. Resumindo a história, discutimos. Ele me acusou de ser pouco solidária, egoísta, etc. Eu me recusei a aceitar. Fui eu quem ficou em casa e cuidou da mãe dele cada vez mais doente o dia todo, não ele. Eu disse a ele isso e que, se ele estava tão dedicado a tê-la em casa, poderia ser o responsável por cuidar dela. Eu estava no limite absoluto. Arrumei uma bolsa e fiz check-in em um hotel muito bom. Saí e comprei alguns bombons de banho e vinho, e pela primeira vez em muito tempo, tive tempo para mim. Consegui ficar no meu laptop e realmente adiantar meu trabalho. Claro, ele estava me mandando mensagens e ligando, mas era só para continuar seu discurso, que eu podia felizmente ignorar por enquanto. Eu sabia que logo ele veria as coisas de uma maneira muito diferente. Levou apenas 2 dias, sério. Ele me implorou para voltar para casa. Disse que estava arrependido e que não sabia o quão ruim estava. Eu disse a ele que teria que fazer melhor do que isso e realmente levá-la ao médico e conseguir aquela recomendação para podermos mudá-la para um cuidado de longo prazo o mais rápido possível. Marcar uma consulta em uma casa. Começar a prepará-la para a mudança. Até então, eu não estava abrindo mão da minha recém-encontrada paz e sossego. Ele realmente cumpriu. O médico dela, um cara realmente muito bom, aliás, que também teve um pai passando por isso, nos acelerou para este lugar. Acho que, junto com Mike vendo as ações de sua mãe, realmente ajudou a abrir os olhos dele para a realidade da situação. Ela não estava apenas um pouco confusa. Ela era realmente um perigo para ela mesma. Também falei com meu marido sobre fazer terapia. Disse a ele que seria normal ter sentimentos de culpa ou tristeza por causa disso e que eu achava que ele deveria tirar um tempo para conversar com alguém. Ofereci-me para ir com ele se ele quisesse que eu estivesse lá. Ele disse que pensaria nisso, e eu decidi não pressionar. Vou retomar a conversa se perceber que ele não está se saindo bem por causa disso. Ele chorou muito no dia em que tivemos que levá-la. Quando chegamos em casa, tivemos uma longa conversa sobre como ele se sentia, e ele me disse que lamentava ter dito que eu era egoísta ou insensível. Ele disse que percebeu o quanto eu devia ter cuidado para fazer isso por ele por 3 meses. Eu disse a ele que não significa que alguém não se importa quando tem que admitir que não consegue lidar com algo. Existem profissionais por um motivo, nós simplesmente não somos eles. Então é isso que está acontecendo agora. Esta semana é mais sobre tudo se acalmando, ele se acostumando com a mãe longe, eu devolvendo a casa ao normal e voltando à rotina. Deixei as coisas dela no quarto que ela ocupava para que ele ainda pudesse ter aquele pedaço dela e pudéssemos levar as coisas a ela conforme necessário. Eles nos deram uma lista de itens de vestuário necessários, mas eram principalmente roupas confortáveis de casa, como pijamas e chinelos, e como ainda não é inverno, nada volumoso como suéteres ou casacos. Tive que substituir o colchão do quarto dela porque ela tinha molhado a cama com frequência e não dito nada, então estava destruído. Limpei o banheiro dela e apenas arrumei o quarto de forma geral para que fosse habitável novamente. Quero agradecer a todos que deram opiniões. Muito bons conselhos e palavras que eu realmente precisava ouvir naquela postagem original. Obrigada a todos que compartilharam sua história pessoal e deram sugestões sobre como ajudar meu marido a lidar com isso. Esperançosamente, a partir de agora, as coisas podem ser muito mais estáveis. Definitivamente, não é fácil, e eu desejo que, em um mundo perfeito, nada disso precisasse acontecer, mas já parece muito melhor assim. Sou legalmente o pai de uma criança que não é minha, e a mãe acabou de falecer. Casei-me aos 18 anos com uma mulher. Decidimos nos separar um pouco mais de 2 anos depois porque percebi que era gay. Mudei para a Califórnia, e ela também se mudou, mas aparentemente se estabeleceu na Carolina do Norte. Não, eu não tenho uma razão convincente para não termos entrado com o divórcio ou mesmo uma separação formal. Simplesmente nunca pareceu uma prioridade, ao longo dos anos, foi fácil esquecer. Não estávamos exatamente nos ligando o tempo todo ou nunca. Na verdade, não falo com ela desde o dia em que me mudei para a Califórnia há mais de 17 anos. Nesse tempo, ela teve uma criança que agora tem 14 anos. Minha esposa faleceu recentemente. Não pensei sobre isso na época, mas, como ainda estava casado com ela, sou legalmente o pai da criança. Estou na certidão de nascimento, como era exigido por lei na época. Agora, há o problema de eu ser agora o parceiro sobrevivente, mas mais urgentemente, o único pai legal de uma adolescente aleatória. A questão da herança também é um problema, mas menos do que uma pessoa inteira.
Uma amiga da mãe dela está disposta a levar a criança, mas teme que, se eu contestar a paternidade, ela não seria aprovada pelos serviços sociais como uma mãe adotiva e a criança teria que enfrentar adoção temporária. Então ela quer que eu apenas lhe dê a guarda temporária para ganhar tempo. Não sei nada sobre como isso ou a contestação de paternidade funcionaria. Sei que a adoção temporária não é exatamente boa para crianças mais velhas, e não quero arruinar a vida dessa criança se houver outra opção, mas arranjos menos formais também não parecem uma boa ideia. Não quero que alguma criança aleatória mora comigo, nem acho que ela queira isso também. O que faço? Edição. Claro que a criança é a única herdeira adequada da mãe dela, e vou corrigir isso também quando for possível. Não conhecemos o pai biológico, e ele não está envolvido. Atualização. Foram alguns meses, movimentados, mas as coisas agora se acalmaram em grande parte. Coisas aconteceram. Não é nada super emocionante ou dramático, mas aqui estão as novidades. Conheci a amiga da mãe e a filha. Conversamos exaustivamente e revisamos absolutamente tudo que nós e nossos advogados, ela também consultou podemos pensar. Decidimos que era melhor eu permanecer como o pai legal. A amiga da mãe insistiu que só queria procuração, e nada mais, o que os advogados aprovaram. O SSI, Renda de Segurança Suplementar, está em uma conta conjunta na qual apenas eu e a criança somos titulares. Ela tem acesso ao cartão do banco. A criança está matriculada na escola, e consegui colocá-la no meu seguro, embora seja mais caro devido às consultas médicas fora do estado, tecnicamente. O condomínio foi vendido, e esse dinheiro foi adicionado à sua conta de poupança, que esperamos que cubra os custos da faculdade dela. Estou trabalhando com meu advogado e um consultor financeiro sobre como lidar com as finanças, e temos um plano para economizar o máximo da herança para a criança, o que significa principalmente que os fundos pessoais da mãe estão em várias contas de poupança que transferirei para ela quando ela tiver 21 anos ou se formar na faculdade. Em um nível pessoal, obviamente, trocamos números e mantemos contato. A amiga da mãe insiste em manter uma distância legal por causa de algumas questões pessoais que ela não quer que afetem a criança. É uma situação estranha, mas a criança se sente segura com ela, e eu também julgaria como segura. Não estamos planejando que ela venha morar comigo ou qualquer tipo de paternidade instantânea, mas ela virá visitar no Natal e talvez visite em parte do verão se isso correr bem. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Serei a babaca por não convidar minha madrasta e sua filha para o meu casamento? Eu, 24, vou me casar no próximo verão com meu noivo Joe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos. Meu pai se casou com a Kai 4 anos depois. Kai tem uma filha, ela, 22, de um relacionamento anterior. Kai e ela são facilmente as pessoas mais mimadas, estragadas e rudes que já conheci. Elas nunca me trataram como família. Kai fez de tudo para me afastar da família. Eu não apareço em nenhuma foto de família desde os 14 anos. Nunca fui permitida em qualquer viagem ou atividade em família. A pedido da Kai, meu pai proibiu que qualquer membro da família me desse presentes de aniversário ou festas. Ela sempre me odiou. Não consigo nem lembrar quantas vezes chorei por causa das coisas que ela dizia para mim. Ela era a filha favorita. Conseguia tudo o que queria. Eu tinha que trabalhar se quisesse alguma coisa. Materiais escolares? Trabalhe para tê-los. Minhas roupas não serviam mais? Trabalhe para ter roupas novas. Ela gostava de quebrar minhas coisas, e eu era punida porque ficava brava com ela. Minha gota d'água foi quando ela cortou todas as fotos que eu tinha da minha mãe. Meu pai me encontrou chorando, e quando mostrei as fotos a ele, ele disse para eu deixar pra lá. Eu peguei uma bolsa e fui ficar com meus avós. Eu tinha 17 anos. Meu pai nunca veio me buscar. Nunca ligou ou mandou mensagem. Ele entrou em contato comigo quando eu tinha 20 anos, pediu desculpas e disse que queria se reconectar. Eu disse a ele que, se ele quisesse isso, teria que se esforçar muito para reconstruir nosso relacionamento, já que ele não era meu pai desde os 12 anos e, em 3 anos, não tinha ouvido nada dele. Ele disse que faria qualquer coisa para ser meu pai novamente. Desde então, tenho mantido um contato limitado com ele porque não sinto que ele está se esforçando o suficiente em nosso relacionamento. Terminei a faculdade no ano passado,
e ele compareceu à cerimônia. Depois disso, passamos o fim de semana inteiro juntos, nos aproximando. Foi a primeira vez em quase 13 anos que senti que tinha um pai. Quero que meu pai participe do casamento como convidado, mas não quero Kai ou ela lá. Falei com meu pai sobre isso, e ele concordou em participar como convidado. Meu avô vai me levar até o altar, mas ficou muito bravo quando disse que não vou convidar Kai e ela. A justificativa dele é que elas são sua família, então são também a minha, e ele não quer que sejam excluídas. Ele disse então que não participará se elas não forem convidadas. Eu disse: ok. Acho que então você não participará do meu casamento, e nosso relacionamento acabou, já que você está escolhendo elas em vez de mim novamente. É meu casamento, e não quero essas pessoas repugnantes lá. Por favor, não entre mais em contato comigo. Vá ficar com sua família perfeita e esqueça que eu existo. Você tem prática nisso. Adeus, e depois bloqueei o número dele. Alguns membros da família entraram em contato comigo e disseram que eu deveria ser a pessoa madura e talvez o casamento possa ser o que vai consertar nosso relacionamento. Meus avós disseram que é o meu grande dia e eu não deveria ter pessoas que me deixam desconfortável lá. Joe e seus pais concordam que não devo convidar pessoas que me machucam apenas porque são consideradas legalmente da família. Eu sou a babaca? Meu Deus, não é a babaca. Perdoe-me, mas seu pai é a pessoa mais nojenta de todas. Ele não apenas permitiu esse comportamento, mas também o encorajou. Pessoalmente, eu garantiria que os porteiros soubessem que ele e as malvadas madrasta e meia-irmã foram banidos. Atualização. A situação saiu de controle. A família de Kai está me enviando ameaças de morte e violência pelo telefone, e o pior é que eles também enviaram as mesmas ameaças aos meus avós. Tive um ataque de pânico tão forte quando minha avó me ligou e me contou, então estou atualmente no hospital. A mãe de Joe está comigo, e Joe e seu pai foram até minha cidade natal para trazer meus avós para cá porque estou sinceramente com medo de que algo aconteça com eles. Não sei o que fazer. Isso virou um pesadelo. E antes que surgira uma ordem de restrição, em meu país eles não emitem a menos que realmente te machuquem. A tia de Joe ofereceu para nos mudarmos para a casa dela do outro lado do país, e, por mais que amemos nossa vida aqui, aceitaremos a oferta. Edição. Muitas pessoas continuam perguntando por que Kai e ela querem ir ao meu casamento quando claramente me odeiam. Acho que não querem ir. Acho que é o fato de eu não querer que elas estejam lá que as faz querer ir. Elas não estão acostumadas a ouvir não. Atualização. Postei todas as mensagens junto com a história no Facebook e Instagram e marquei todas elas. Seguro dizer que elas não estão felizes. Kai e ela agora foram cortadas por toda a família dela porque aparentemente eles não sabiam como elas me tratavam. Kai e ela mentiram para a família por anos, fingindo serem uma boa madrasta e irmã e me pintando como a vilã que nunca as aceitou e tornou a vida delas um inferno. Além disso, meu pai está me oferecendo dinheiro para pagar o post porque os amigos e chefe dele viram. Os amigos dele se recusam a falar com ele, e o chefe quer vê-lo na segunda-feira de manhã, e estou supondo que é para demiti-lo porque o trabalho dele envolve relações públicas, e isso é ruim para a imagem deles. Agora eles estão me mandando mensagens pedindo desculpas e me suplicando para pagar tudo. Meu pai está culpando Kai por tudo isso e está considerando se divorciar dela na esperança de salvar sua reputação. Em outra nota, aceitamos a oferta da tia de Joe de nos mudarmos para a casa dela, e estamos pensando em tornar a mudança para a cidade dela permanente porque, honestamente, estou apaixonada por este lugar, e podemos até conseguir empregos melhores aqui. De qualquer forma, esta noite vamos ter uma pequena festa para celebrar a ruína da vida do meu pai. Eu disse aos meus filhos que eu desejava nunca tê-los dado à luz. Não me arrependo, não me sinto mal. Não me importa quantas vezes vocês venham à minha porta se desculpar. Eu os deixei, junto com o pai deles, me intimidarem por anos, me chamarem de todos os nomes possíveis. Como eles rejeitam todo o presente que eu comprei para eles porque não era novo ou super caro, apesar de eu ter que passar fome às vezes para conseguir o que podia para eles. Fui à casa do pai deles um dia para desejar feliz aniversário, eles me ignoraram. Tentei abraçá-los, fui empurrada para longe. O pai deles me disse para parar de incomodá-los no aniversário de 16 anos deles, pelo amor de Deus. Comprei 2 Nintendo Switches para o aniversário deles e coloquei meu presente cuidadosamente embrulhado na mesa, e eles abriram por último. Quando viram, disseram, sério, é só isso? Eu olhei confusa e perguntei o que estava errado. Seria a cor desta vez? Ou talvez eles esperassem jogos também? Ninguém joga a porra de um Nintendo, seu dinossauro, disseram. Dinossauro? Vocês nunca me mandam mensagem, eu não sabia o que queriam, e sei que quebraram o que compartilhavam, então comprei um para cada um de vocês.
Eles colocaram os presentes pelos quais tive que passar fome na mesa, e todos entraram para o bolo. Finalmente percebi, eles não se importam, realmente não se importam. Porque demorou anos para eu perceber, não sei, mas eu sei. Peguei os switches e fui em direção à porta. O pai deles me impediu e na frente de todos disse: "Ei, para onde você está indo? Você está abandonando seus filhos no aniversário deles?" "Deixe-a ir, não vai fazer diferença", disse um dos meus filhos. Todos riram. Comecei a chorar e a tia dos meus filhos me disse para parar de ser uma grande bebê e segurar o telefone para as fotos. Fiquei com raiva e gritei, na frente de todos: "Eu os odeio, odeio todos vocês, estou cansada desta família me abusando, usando meu trauma contra mim, me fazendo sentir pequena porque não sou rica e mimada. Não fiz nada além de amar esta família. Mas porque sou construída como uma criança, não posso sentar com os adultos. Ninguém veio ao meu aniversário, porque eu deveria estar aqui. Ninguém se importa comigo, mas vocês não dariam a mínima se eu morresse, dariam?" Então, olhei nos olhos dos meus filhos e disse: "Eu os odeio também, queria nunca tê-los dado à luz." Corri para o meu carro e fui embora. Bloqueei todos eles. No dia seguinte, ouvi uma batida na minha porta e vi o pai dos meus filhos. Ele me implorou para ir à casa dele e conversar com nossos filhos, ele diz que eles estão muito arrependidos. Ainda nunca ouvi isso de suas bocas, então não estou interessada. Isso foi há 3 dias, e desde então ele vem à minha porta me pedindo perdão, mas eu não consigo, não acho que consigo. Desculpe por qualquer erro, estou meio abalada, o pai dele saiu há 1 hora, então ainda está na minha mente. Não acreditem na mentira dela. Eu sou a irmã do pai do post e tudo isso é uma mentira e isso não é como aconteceu. Pare de mentir sobre minha família, você sabe que isso não é verdade, por isso apagou sua conta. Algumas semanas depois, uma filha que ela nem mencionou faz o próprio post. Eu odeio minha mãe e como ela convenceu milhares de pessoas de que ela é a vítima. Eu, 23, não tenho mais contato com minha mãe, Jane, por causa de anos de abuso, manipulação, medo e ódio. Fui concebida em uma noite casual. Jane não conseguiu entrar em contato com o rapaz, então me carregou e me criou como mãe solteira até conhecer alguém. E Deus, como ela me fez saber disso. Ela se certificou de me dizer o quanto eu era indesejada, não amada e repugnante. Ela admitiu ter me negligenciado quando eu era um bebê e uma criança pequena, e como ela tinha discussões intensas comigo. Quando eu tinha 5 anos, ela conheceu William, e eles se apaixonaram. Casaram-se em 1 ano, e William me adotou depois que seus filhos gêmeos, John e Oscar, 16 anos, nasceram. Eu tinha 7 anos. O relacionamento deles avançou muito rápido, e eu acredito que causou muitos tumultos. Eu realmente acredito que a gravidez foi para prender William, mas isso é especulação e abriria uma grande caixa de problemas. Durante a gravidez, Jane teria acesso sobre ter gêmeos. Como ela só queria um e como ela só amara o primeiro que saísse. Isso era um lado novo dela que William não tinha visto antes, e ele o interrompeu rapidamente. Bem, ela manteve sua promessa e só deu atenção a Oscar. John foi completamente negligenciado por ela, exceto para alimentá-lo. Ela teve uma intensa depressão pós-parto e isso não é culpa dela, mas o que é culpa dela é como ela lidou com isso. Ela se recusou a buscar ajuda e afirmou que isso é para mães insanas e más. Em algum momento, quando os meninos tinham cerca de 1 ano, ela foi internada no hospital por ter pensamentos intensos sobre se machucar ou machucar os outros. Ela foi diagnosticada com depressão e ansiedade. Ela passou 5 meses no hospital e em uma instituição de saúde mental. Durante esses 5 meses que ela esteve ausente, eu nunca senti tanto amor de outra pessoa na minha vida. Levando em consideração que eu tinha apenas 8 anos. Tudo o que eu conhecia era gritos e abuso emocional. Quando ela saiu, ambos os lados da família tiveram uma grande conversa e disseram a ela suas expectativas. Tudo era viável, fazer terapia, tomar seus medicamentos, e eles fizeram uma lista de contatos de emergência para ela ligar se estivesse se sentindo sobrecarregada. Ela tinha um sistema de apoio em vigor. Mas ela não usou. Mudamos quando William voltou para casa e me encontrou aos 11 anos tentando cozinhar para meus irmãos, exceto que Jane desligou o gás e a eletricidade como punição. Jane se trancou no banheiro e não saía porque John estava chateado, lembre-se, ela odeia John. Ela também jogou um monte de coisas em um acesso de raiva porque eu disse que ela provavelmente não deveria levar Oscar para a loja se não conseguisse andar direito. William empacotou nossas coisas e saímos para a casa de sua mãe. Jane não ficou feliz com isso. Quando ele descobriu que ela tinha jogado coisas em mim, ele ficou furioso. Ele pediu o divórcio na segunda-feira seguinte. O tribunal deu a ele a custódia total com visitas obrigatórias de Jane.
Lembro-me de chorar até dormir quando soube disso. Saímos da casa da vovó e fomos para um apartamento agradável, onde parecia que estávamos reconstruindo nossa vida. Exceto pela visitação, estávamos bem. Até que William arrumou um emprego novo, e tivemos que nos mudar para outra cidade. Isso desencadeou Jane, que até então tinha se comportado bem na maioria das vezes. Nos mudamos mais perto da irmã de William e de sua família. Todos sabiam sobre Jane, a tia estava na lista de contatos, mas todos tentamos seguir em frente. As coisas estavam bem por alguns anos, mas então fiz 16 anos. No dia seguinte ao meu aniversário de 16 anos, recebi uma mensagem de Jane dizendo que ela está se mudando e que eu preciso arrumar minhas coisas do meu quarto antigo. Eu fui, estupidamente, e comecei a separar as coisas em pilhas. Jane apenas ficou na porta e eventualmente começou a chorar copiosamente. Ela começou a se desculpar por tudo o que havia feito e como se sente uma fracassada. Foi quando ela me contou sobre o abuso emocional e verbal que infligiu a mim quando eu era um bebê e criança pequena e como ela se culpa pelos meus inúmeros problemas de saúde mental. Isso tudo levou a ela perguntando se eu poderia perdoá-la. Eu disse não. Eu disse que ela pode sentir culpa, mas está presa nesse ciclo onde também abusou dos meninos. Ela perdeu a cabeça e me expulsou. Ficou um pouco físico entre nós e ela acabou gritando que eu não sou mais sua filha e que ela está me renegando. Quando cheguei em casa, contei tudo para William. Ele também ficou furioso e foi até a casa dela, voltando horas depois com nossas coisas. Não sei o que aconteceu e não quero saber. Fizemos um boletim de ocorrência, eu tinha arranhões e hematomas, e as visitas obrigatórias dela foram suspensas. Um peso foi tirado dos meus ombros. Era como se essa nuvem negra de negatividade finalmente tivesse aliviado. Eu me sentia muito mais feliz. Comecei a me concentrar na escola e na minha família sem temer ter que vê-la. Não conseguimos uma ordem de restrição, mas ela manteve distância. Ela enviaria cartões de aniversário e Natal, mas nunca retribuímos. Os meninos sabem um pouco do que aconteceu, mas William foi muito cauteloso com o que contou a eles. Ele disse que não queria infligir danos emocionais desnecessários a eles. Então, no aniversário de 16 anos deles, ela aparece. O que foi estranho, pois ela nunca aparece para nada. Mantive minha distância e fiquei na cozinha, mas ainda conseguia ver e ouvir tudo. Eu estava tremendo de medo e tive que correr para o banheiro em um momento. Ela comprou um Nintendo Switch para ambos. Ambos abriram os presentes dela por último e agradeceram silenciosamente. Não houve insultos sendo jogados, ninguém disse, deixe-a ir, não fará diferença. O clima estava sufocante. Na verdade, foi Jane quem gritou e insultou primeiro. Ela chamou os gêmeos de pirralhos ingratos, e no momento em que se levantou para gritar, William e a tia começaram a empurrá-la para fora. Enquanto estava sendo empurrada, ela apontou para os gêmeos e gritou, vocês são dois ingratos, pequenos e odiosos, e meu maior arrependimento é não ter abortado vocês quando tive a chance. A festa foi naturalmente arruinada nesse ponto, e os meninos estão totalmente emocionalmente destruídos. William saiu em um momento para conversar com ela porque ela bloqueou William, o único que tem o número dela, mas não sei os detalhes. Já se passaram algumas semanas desde o incidente, e os meninos estão ambos destruídos. Oscar se tornou um recluso e John não está comendo. Estou furiosa. Peço desculpas por tornar isso tão longo, estou tão irritada, traumatizada e chateada com tudo isso. Para aqueles familiarizados com os narcisistas, a postagem de sua doadora de óvulos era obviamente uma tonelada de besteira. Fiquei realmente surpresa que tantas pessoas não questionaram a história dela, enquanto tantas bandeiras vermelhas estavam escondidas na maneira como ela contou sua história. Realmente sinto muito por sua infância arruinada e por seu irmão. Seu pai adotivo é um herói. Essa vadia precisa ficar fora de suas vidas para sempre. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.